Primeiro, boa noite também. E como a Angélica falou no comecinho, o título do capítulo que a gente vai abordar hoje do livro Boa Nova, capítulo 28, tem o título de O Bom Ladrão. E quando você começa a ver, o ladrão só entra no finalzinho da história, né? As últimas frases. E que, substancialmente, esse capítulo vai tratar da fé. Ele vai falar muito sobre a fé. E é um tema que eu gosto, porque para eu estar aqui hoje, chegar aqui hoje para falar essa palestra para vocês, foi justamente um conflito de fé que me fez chegar aqui onde eu estou hoje. Em algum momento eu percebi que o que a minha família me ensinava eu não conseguia reproduzir e eu não me sentia feliz tentando reproduzir aquilo. Eu percebi um conflito. Eu cresci numa família com base católica e foi chegando um momento em que eu percebi que as pessoas que eu via à minha volta, que demonstravam ter fé, ou aquilo que eu acreditava que fosse fé, eu via que eu não chegava nem perto daquilo. E que na maioria das vezes eu estava representando. E isso gerava um conflito. Eu falei, bem, Deus vai gostar de mim se eu ter fé. Eu não estou tendo fé, estou fingindo que tenho, logo Ele não vai gostar. Eu não consigo enganar Ele. E de certa forma isso foi até um ponto em que eu dei um tempo com Deus. Olha, né, Deus no caso, entenda-se a igreja, né? Eu me afastei e falei, para mim não está servindo de nada isso aqui. Está piorando a situação, eu estou entrando em conflito comigo mesmo, logo eu vou querer brigar com Deus e aí vai ser pior, então eu vou tentar encontrar Ele fora daqui. Vamos ver o que acontece. E quis o destino que eu fui vindo e enveredando pelo caminho do Espiritismo, aí comecei a ler os livros de Kardec, enfim, e que essa história toda deve ter mais ou menos uns 6 anos, e de lá para cá, até hoje, eu não entendi claramente o que é a minha fé, ou o tamanho da minha fé, e que se pedir para eu escalonar ela, eu não sou capaz, eu não entendo. E isso hoje não me gera o conflito que gerava antigamente. Primeiro porque nessa minha busca eu me deparei com histórias de até mesmo sacerdote que assumia que tinha uma fé ou que em algum momento teve uma fé pífia. Ele se via na história do Pedro, homem de pouca fé. Né? Jesus não fala para Pedro quando ele sai do barco, anda. Pedro ainda caminha um pouquinho sobre a água e afunda, né? Sente medo e afunda. E eu ficava me colocando no lugar de Pedro e pensava, pô, Jesus falou que Pedro foi um homem de pouca fé, mas Pedro ainda saiu e tentou andar. Eu não sairia daquele barquinho por nada. Então, aí eu pensava assim, a minha fé eu tentava comparar com a de Pedro, que era uma referência. Eu não sairia do barco por nada na minha vida. E aí eu percebia que se Pedro era um homem de pouca fé, então eu, né, traços. Fé é traços, né, desconsiderável. Só que o errado da história não era eu, era o meu conceito de fé. O que eu entendia por fé? E eu percebo que é difícil a gente dizer, né? Hoje eu consigo ter uma ideia muito clara da fé que eu tenho, só que eu não consigo mais olhar para as mesmas pessoas que eu olhava um tempo atrás, com um olhar de admiração e dizer, eu quero ter a fé que essa pessoa tem. Hoje eu não quero isso. Hoje eu entendo que a fé, e é o que esse capítulo diz para a gente também, é algo muito subjetivo, é muito pessoal, é íntimo, é de você com Deus e de mais ninguém. Mais ninguém importa, é você e Deus, é direto. E hoje eu me sinto mais em paz com essa relação, pelo que eu li, pelo que eu fui aprender e compreender. E que esse capítulo hoje ajudou a construir um pedaço dessa história para mim que foi fundamental. E eu espero que de alguma forma seja também para vocês e que eu traga alguma contribuição que seja relevante para a trajetória de cada um. Eu gosto sempre de buscar a origem da palavra. Fé vem da palavra latina fides. E fides significava algo que alguém, quando entrava em contato com uma religião, carregava aquilo com ele. É algo que te faz acreditar em alguma coisa. Isso é fides, isso é a definição.
E a base nossa é o cristianismo. Jesus deu um preceito muito simples para a gente, que era amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. É um preceito simples, mas ao mesmo tempo muito complexo da gente praticar isso. E essa é a fé que nós comungamos. Essa é parte da fé. Então eu entendo quando a gente está aqui unido para falar do que Jesus ensinou, todo mundo aqui carrega no coração, se não a prática, né, completa e absoluta desse preceito de Jesus, mas pelo menos em parte, ou a luta constante de tentar praticar isso da melhor maneira possível. Nesse ponto eu consigo ver a nossa fé muito, ou ver esse ponto em comum da nossa fé. Só que a maneira como nós nos relacionamos com Deus, carregando isso, carregando esse fides, essa fé, esse preceito, ela é muito diferente. Ela é muito diferente. E isso não é errado, ainda bem. Mas o texto, a nossa história de hoje, eles começam com os discípulos debatendo e tentando chegar a um denominador comum sobre o que seria essa fé. E o texto diz que os discípulos eles estavam tendo esse debate de uma forma muito inadequada, porque eles estavam com aquela ânsia, daquela pressa de encontrar uma resposta para alcançar aquilo logo e pronto, e resolver o problema. E com a fé parece que não é muito bem assim. Isso me lembrou muito bem eu, nesse tempo todo aí, tentando entender o que era fé e o que eu carregava dentro de mim. E que se é uma coisa que eu entendi é que pressa não te ajuda a responder nada. E que a serenidade, ela te leva por um caminho que é muito mais equilibrado, em que você vai entender e alicerçar aquela resposta de uma forma muito mais plena, com mais convicção. E os discípulos ali naquele debate todo, começavam a surgir perguntas. Um disse, mas como será essa virtude? E isso é importante para a gente, porque quando ele entende que a fé ela é uma virtude, é um desses valores que nós carregamos, e que se a gente lembrar do que Aristóteles ensinava, Aristóteles falava que a virtude ele é um saber prático. Virtude nenhuma é teórica. Eu não posso dizer para vocês que eu sou honesto. Eu nunca fui tentado por milhões. Eu não sei até onde a minha honestidade vai. Ela nunca foi posta à prova. E a fé é a mesma coisa. Ela é prática. Você não vê no quanto a pessoa reza, no quanto de oração ela sabe. Você vê no que ela está fazendo. O que ela carrega dentro dela quando ela está se relacionando com Deus. E a gente vai entender melhor essa relação também. Outros apóstolos falavam ou perguntavam da preocupação de como manter a fé intacta no nosso coração. Olha que felicidade, até mesmo os discípulos tinham uma fé que mancava de vez em quando, né? Isso dá um pouco de alento. Eu lembro quando eu ouvi esse sacerdote falando que ele se percebeu não tendo mais fé naquilo que ele praticava, ele falou que ele se agarrou na esperança e no amor. Se a gente lembrar das virtudes teologais que Paulo dizia, né, é a fé, a esperança e o amor é o mais importante. Então, sem fé, o sujeito ainda consegue levar, desde que ele não se esqueça do amor, não abre mão do amor, né? Mas, enfim, um dos discípulos, ele disse que acreditava que bastava a nossa vontade para que a confiança em Deus estivesse viva em nós. Outro retruca e diz, mas a fé será uma virtude para os que apenas desejam? E é complicado porque, para mim, me parece que essa resposta é não. Assim, não depende só da minha vontade. Eu queria muito ter a fé que as outras pessoas tinham. Eu queria muito acreditar em Deus da forma como elas acreditavam, mas eu não conseguia. E
pensando dessa forma, isso te gera muito mais culpa. Pô, Deus está sendo bom comigo e eu estou falhando com Ele. Que coisa horrível. Então a gente já entende que nesse momento a fé não basta só do nosso desejo, não basta você, quero ter fé, acreditar em Deus, estalar os dedos e do dia para a noite a gente, como diz a Bíblia, vai ser capaz de mover uma montanha com a nossa fé. Ela é algo bem mais complexo e que deve ser construído. Tá? Jesus, nessa hora, ele entra na conversa e diz para os discípulos o seguinte: a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. E aí ele dá dois indicativos para a gente, importante para a gente refletir sobre, porque quando ele diz que a fé pertence àqueles que trabalham, ele está dizendo, não adianta você teorizar, não adianta você ler a Bíblia, não adianta você decorar a Bíblia. Se você não agir, se você não trabalha, se você não age para construir essa relação de fé, ela não cresce. É igual massa de pão, tem que socar, tem que bater, né? Senão não vai crescer. E a confiança. E isso passa a ser algo importante, porque quando a gente pensa que a fé é a relação que a gente estabelece para com Deus, com o divino, seja lá o modo como a gente pensa que seja Deus, ter a confiança como base é fundamental, e a gente tem que ter a ideia de que a relação de Deus para conosco, ela já está pronta, ela é absoluta. Deus é todo bom, é onipotente, onipresente, onisciente. A relação dele para com a gente está pronta. Quem tem que construir uma relação nessa história somos nós com ele. E é aí que a gente tem que trabalhar. É aí que entra a nossa confiança. Eu achava que confiança tinha a mesma raiz de fé, e não, são coisas distintas, né, na raiz etimológica da palavra. Mas confiança é a gente trazer conosco a certeza de que Deus entrega para a gente tudo o que a gente precisa, na medida que é necessário para a gente. E que depende de nós agora fazer o caminho inverso dessa relação, pegar tudo que Ele está te entregando e devolver tudo aquilo que Ele pede. Como eu disse no começo, o preceito do cristianismo, né, amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a si mesmo, é eu pegar esse preceito, esse fides, essa fé. Isso é que me faz acreditar em algo, devolver isso para as pessoas, para a vida, para aquilo que me circunda, para aí sim construir essa relação de fé com Deus, sobre a base da confiança. Aí Jesus continua e ele diz que não importam a saúde ou a enfermidade do corpo, não tem significado os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material. O budismo ele tem uma ideia de que a doença, já que ele toca no assunto, né, a doença ela não é nenhuma espécie de karma. Você não está doente porque você fez alguma coisa no passado. Mas o karma, ele passa a ser contado depois. O que você vai fazer com isso? Se o seu corpo desenvolveu alguma doença, legal, e agora? O que você vai fazer com isso? É isso que importa. E Jesus, quando ele diz aqui que não importa esse tipo de condição, que a fé que nós temos em Deus, ela tem que ser trabalhada e desconsiderando tudo isso. Se você está numa fase boa da vida, se está numa fase ruim, se você está passando por um momento de muita alegria ou se está meio magoado, entristecido, a relação que a gente tem que construir com Deus, ela é diferente. Ela tem que sobrepujar esse nosso plano aqui, essas condições passageiras. E aí Jesus completa, ele diz que a alma fiel caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. E aí quando ele toca no fiel, ele volta a falar da fé. Fidelidade é aquele que porta a fé. Então Jesus diz, a alma que está querendo realmente construir uma relação com Deus e carrega aquele preceito com ela, não importa onde ela esteja andando,
Porque a relação é dela com Deus. Ela manifesta essa relação nesse mundo, nesse plano onde a gente está. Ela demonstra isso, ela coloca isso em prática, fé é trabalho, né? Mas essencialmente isso aqui não faz muita diferença para ela. Porque ela tem esse entendimento da relação ser superior a isso tudo, tá? E aí um dos discípulos nessa hora pergunta para Deus, então, como é que a gente vai entender o que é a vontade de Deus e o que não é vontade de Deus na manifestação da nossa vida? Naquilo que está acontecendo comigo hoje. O que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus? Tem um vídeo até divertido no YouTube, já que o título da palestra é O Bom Ladrão, me fez lembrar dele, que o cara foi preso em flagrante. Na delegacia está um repórter entrevistando ele, ele fala que o repórter pergunta se ele estava arrependido, ele fala que não, porque se Deus permitiu que ele roubasse aquelas pessoas, significava que aquelas pessoas eram mais pecadoras que ele mesmo. É uma lógica curiosa, né? Só que isso é a fé dele. Ele nessa hora escancarou a relação que ele tem com Deus e o entendimento que ele tem dessa relação. Se está errado ou se está certo, não cabe a gente julgar, e a gente vai ver aqui no texto que Jesus fala isso também. Mas ele deixa isso muito bem explicado para a gente, né? Explicita isso de uma forma muito clara. Mas tem uma oração de São Francisco, que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido em algum momento, que ele roga isso, ele pede isso para Deus. Né? Ele diz: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E isso me fez lembrar muito aquilo que está na Bíblia falando da montanha e da fé, do tamaninho de um grão de mostarda, não é? Se a nossa fé equiparasse a esse grão, a gente seria capaz de mover uma montanha. São Francisco, na sabedoria dele aqui, ele pede a Deus justamente, olha, se for para eu mover de fato essa montanha, que Deus me dê força para isso, que eu vou precisar. Ele vai ter que agir. Só que muitas das vezes, se a gente não entender muito bem essa nossa relação com Deus, a gente vai olhar uma montanha e achar que a gente tem que mover ela, e quando a gente falhar, vai achar que a culpa é nossa, que nós somos incapazes. E que faltou para a gente a resignação que São Francisco pedia. Que às vezes aquela montanha está ali e não é para você tirar ela do lugar, às vezes é para você só contornar. Fazer uma estradinha que contorna a montanha. E nessas horas você ter a capacidade de perceber essa relação com Deus de uma forma muito clara, ou muito sincera com você mesmo, é o fato fundamental para você ter essa sabedoria de discernir uma situação da outra. Quando um problema te apresenta, você dizer, bem, e agora? É para eu tirar essa montanha, para eu escalar a montanha, ou eu posso contornar essa montanha? Porque senão, com a fé que você tem, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Semana passada a Juliana trouxe a palestra para a gente aqui. Jesus no Calvário, no Horto das Oliveiras, e eu acredito que não teve ninguém mais com a fé tamanha quanto a de Jesus, né? Ele viu o tamanho da montanha que teria na frente dele, que seria enfrentar a crucificação, e ele pediu para Deus: afasta de mim o cálice, não tem um outro jeito, não dá para fazer diferente? Essa montanha que está aqui, não dá para eu contornar? E aí no fim entra a resignação. Ele disse: se é a tua vontade, então que ela se cumpra. E aí enfrentou o que tinha de enfrentar. Aí ele percebeu, dentro da relação que ele tinha com Deus, que aquela montanha era só dele. E aquela não dava para fazer outra coisa a não ser encarar, a não ser subir e sair do outro lado.
Mas no texto Jesus explica para a gente o que seria essa vontade de Deus e isso é muito bom, porque nos dá pista. E Jesus diz então que a vontade de Deus é também, e aqui ele diz é também, porque no texto ele fala que além do que está escrito, além do que os profetas dizem, além do que os sábios contam, a vontade de Deus, ela se manifesta também a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, o que será que Jesus aprendeu com tudo que ele viveu aqui? Esse texto me fez pensar que Jesus não veio aqui só para ajudar a gente. Ele aprendeu alguma coisa também, e que deve ser de um valor fantástico. O que ele aprendeu? O que será? Porque em nenhum momento ele traiu a fé dele. Ele foi fiel até o fim. Ele carregou aquele preceito de amar o próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas até o fim. Até o último suspiro da encarnação dele. E quando ele fala que a vontade de Deus ela se manifesta a cada instante, imagina, você respira e isso é vontade de Deus, é a manifestação da vontade dele. A gente precisa de uma sabedoria muito grande, como pedia São Francisco, para entender qual que é a vontade dele em te permitir uma respiração a mais, um dia a mais. E nesse prazo que ele dá para a gente gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem, de que modo a gente consegue manifestar a nossa fé? De que modo a gente consegue manifestar o que a gente carrega de crença naquilo que Jesus disse para a gente? Jesus ele diz uma coisa importantíssima e resume para a gente, que a fé é ser fiel a essa vontade em todas as circunstâncias. Lembra da Bíblia? A tudo dai graças. Executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Independente naquilo que você está pisando, de que forma você pisa, se é descalço, se é usando um tênis, uma sandália de couro, sei lá. É o que você está fazendo enquanto você percorre. É o que você faz a cada instante, com cada pessoa que te encontra, com cada vida que você tem contato. É ter a capacidade de manifestar o amor que a gente tem em nós mesmos, nesse contato exterior, nesse contato com o mundo. Isso é ter fé, segundo Jesus. Aí facilita, né? A gente inspira, aliviado. Poxa vida, eu achava que era um negócio que eu nunca ia ter. Que ia ser difícil a beça construir. E eu não estou falando que é muito fácil, mas pelo menos eu sei que depende só de mim, da minha vontade. É arregaçar as mangas e praticar isso. E aí os discípulos dizem para Jesus, então isso é impossível para a gente, porque uma fé, como o Senhor está dizendo, é gente de alto escalão para ter isso. E Jesus fala que não, que ninguém pode julgar, lembra que eu falei lá no comecinho? Ninguém pode julgar em absoluto a fé do outro, a não ser o critério definitivo de Deus, e que a gente não conhece esse critério. Eu não posso dizer que a minha fé é maior que a tua, porque eu fecho os olhos e atravesso a rua sem olhar para os lados, porque eu tenho fé em Deus, de que nada de ruim vai me acontecer. Isso não é manifestação de fé,
se a gente for pensar no que Jesus falou para a gente. E aí ele completa e diz que é muito possível que a gente encontre essa fé no peito exausto dos mais infelizes e desclassificados do mundo. Olha só. E que às vezes a gente que está num ponto tão difícil da vida, caminhando sobre pedras, e aí é nessa hora que a única coisa que resta para ela é uma relação íntima, muito, muito íntima, dela com Deus, dela com aquilo que há de divino dentro dela. E às vezes daí surge uma demonstração de fé das mais grandiosas possíveis. Nessa hora a gente entende que Tomé ele passa a ser uma figura central dessa história, porque a história caminha para o momento em que Jesus foi crucificado. E nessa hora, eu achei outro ponto muito curioso, porque no texto o relato é que Tomé é o único discípulo que acompanha Jesus do início ao fim, até o último suspiro. E curiosamente, Tomé é o discípulo que mais desacredita que Jesus tenha ressuscitado, né? Talvez porque ele tenha visto de fato tudo que Jesus passou. E diante de tamanho sofrimento, tamanha penúria, não é possível que volte ainda. Achei interessante esse ponto. Eu nunca tinha reparado nessa ideia. Mas que Tomé, enquanto ele via Jesus sofrendo tudo aquilo, ele ficava pensando: como é que pode? É o homem que eu conheço que mais fé teve no mundo, está sofrendo isso tudo. É o cara que se seguiu à risca esse preceito de amar o outro como a si mesmo, foi Jesus. E ele está sofrendo tudo isso? Essa é a retribuição de Deus para ele? E aí o texto narra que Tomé começou a ser envolvido por pensamentos não muito férteis, não muito adequados, e que de repente ele começa a perceber isso. Então que a relação, não importa a relação de Deus para com Jesus, mas de Jesus para com Deus. E que até naquela hora Jesus foi fiel ao máximo aos preceitos que ele mesmo pregava. E que aí entra o bom ladrão já no fechar das cortinas e pede a Jesus que não se esqueça dele no paraíso, na outra vida, do outro lado. E que Jesus naquela hora podia ser egoísta e falar: bicho, eu estou morrendo, cara, me deixa em paz, não me pede nada agora. Ou fazer qualquer outra caras e bocas. Mas Jesus não. Ele olha para ele e faz aquilo que a gente imagina ou gostaria que fizessem conosco, oferecesse conforto, por mínimo que fosse. Falou: amanhã você vai estar comigo, cara, fica tranquilo. Ele foi fiel até o último momento, até o último estágio. E aí, a palestra chega ao fim agora, e a gente fica pensando, eu lembro de ver em muito para-choque de caminhão, Deus é fiel, né? Isso está claro. Como eu disse, Deus é absoluto, ele não poderia ser alguma coisa diferente disso para conosco. O grande questionamento é a que ponto nós somos fiéis a esses preceitos. A que ponto a gente é fiel naquilo que Jesus ensinou e disse que era o caminho para se chegar a Deus. Essa é a grande dificuldade. A palestra ela encerra aqui. Eu trouxe uma coisa para a gente fazer um exercício, uma música.